O que a Bíblia diz? Seja bem-vindo, ouvintes do podcast O que a Bíblia diz. Como vocês já sabem, aqui no podcast tem uma série de notícias chamada Por Dentro do Assunto. Agora o Por Dentro do Assunto também terá um momento exclusivo para você que faz parte no grupo exclusivo do podcast O que a Bíblia diz no WhatsApp ou no Facebook. E você que ainda não faz parte, pode fazer parte, é só acessar o link que eu estou deixando aqui na descrição desse episódio. O nome desse quadro é Minha Opinião, onde você que faz parte do grupo no Facebook e no WhatsApp, o grupo exclusivo do podcast, poderá expressar sua opinião sobre o assunto abordado na entrevista realizada na agência do rádio, que me passa as informações de todas as notícias que eu compartilho com você diretamente de Brasília. Política, economia, o Brasil inteiro, cidadania, educação, saúde, qualquer um desses assuntos pode ser abordado nessas entrevistas. E ele faz com algumas pessoas. E esse assunto nós abordaremos aqui entre nós. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela audiência. Fique agora com a entrevista que eu fiz com Paulo Giroldo, pré-candidato a vereador do Recife. Bom, eu estou aqui ao vivo com o nosso amigo, irmão Paulo Giroldo, ele que é presidente da Associação do Bairro Sancho e adjacentes. Ele é pré-candidato a vereador do Recife. O nosso irmão é evangélico do Ministério Batista de Coqueiral, não é isso mesmo? Isso, a Igreja Batista Nacional de Coqueiral. Então, é uma igreja com mais de 50 anos. O nosso irmão aceitou participar junto conosco do primeiro episódio dentro da série Por Dentro do Assunto. Nós vamos sempre abordar toda semana com algum dos participantes do grupo aqui no WhatsApp, no quadro Minha Opinião, para que a gente possa abordar sobre alguns assuntos que estão acontecendo tanto na política, na área da saúde, tudo que tem a ver com a vida social, para que as pessoas comuns, eu digo, não celebridades, não pessoas da sociedade da alta, né, mas pessoas comuns poderem se expressar e formar a sua opinião, ou unir a opinião junto com outras opiniões. E o nosso irmão Giroldo está aqui para fazer essa participação junto conosco também. Eu acompanhei uma entrevista na Brasil 61, agência do rádio em Brasília, com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, onde ele se coloca na posição de que ele não concorda com a realização das eleições nesse ano, nem mesmo se ela fosse adiada para o mês de dezembro. Não era conveniente, na opinião dele, que realizasse essa eleição municipal, exatamente por causa do deslocamento e da possível aglomeração das pessoas. Na contagem da população geral do Brasil, na movimentação dos municípios, são mais de 146 milhões de pessoas que irão votar, né, se a eleição for realmente realizada, e 5 milhões irão trabalhar durante as eleições, isso podendo causar um crescimento, né, uma alavancada no número de pessoas que poderão se infectar com esse vírus, que tem tanto causado transtornos na nossa vida social. O senhor concorda com essa posição, com essa afirmação do presidente do Conselho Nacional de Municípios, a CNM, senhor Paulo Giroldo? Primeiro, irmão Douglas, eu quero agradecer aqui ao convite pela participação desse programa e dizer que seria muito interessante que isso aí fosse repassado a um público, de um modo geral, todos os brasileiros, chegar em todos os pontos do Brasil, as opiniões individuais e coletivas, até porque o presidente da União dos Municípios do Brasil, certo? Ele talvez esteja se colocando numa posição em conjunto com os presidentes por suas regiões, como, por exemplo, aqui em Pernambuco temos aqui José Patriota, se não me engano é o presidente da União aqui pernambucana, do município. É uma pessoa da esquerda radical, ou seja, a opinião dele não é coletiva, ele segue a opinião de quem está no poder, não é a opinião do povo que ele segue, porque se você for levar a público uma discussão dessa, para ser debatido nas câmaras de vereadores, para ser debatido nas escolas,
nos pontos públicos, como entidades sociais. Quando você está fazendo debate dessa pública, você perguntar à sociedade, e perguntar assim: você é a favor, de forma individual, o povo, que não haja uma eleição para que não haja uma renovação na Câmara de Vereadores ou para prefeito no Brasil? A maioria das pessoas vai dizer assim: tem que mudar urgentemente. Isso é um discurso legal do povo na rua. Então, quando o presidente da União Brasileira de Municípios tem um discurso desse, ele tem um discurso radical e não vale a opinião pública. Por quê? Porque quando é na hora de opinar com a parte sanitária do Brasil, boa parte dos médicos do Brasil, especialista do caso, ele diz que o Brasil está regredindo na sua doença e está indo para o caso de diminuição da doença. E eles estão dando até um prazo, até um perfil, de que até 30 dias o Brasil está numa condição de voltar à sua normalidade. Então ele não poderia fazer uma opinião dessa sem consultar a massa do Brasil. Então ele tem uma opinião radical, uma opinião dele, que não acredito que é a opinião do Brasil. Eu que tenho participado em reuniões políticas em alguns setores, e eu tenho ouvido de opiniões de políticos, deputados e deputados estaduais, deputados federais, que é da parte conservadora, ele diz que o Brasil ele está se ajustando e o povo ele quer voltar ao seu ponto de normalidade, e ele sente que a circunstância está se voltando à sua normalidade. Então, eu não concordo que haja essa mudança, certo? Eu até concordo que haja uma mudança de data, de mês. Por exemplo, as eleições normalmente deveriam acontecer no primeiro domingo de outubro. Eu até concordo, se ela for adiada por uma questão de segurança para 30 dias depois, eu acho que é até louvável o debate. Mas você prorrogar prazo para mandato de vereadores de mandato, certo? Que os vereadores do Brasil, eles estão desgastados, estão sumidos. Por isso que o Brasil está passando por um fato muito negativo, certo? A política do Brasil está desgastada, os vereadores estão numa situação complicada, os prefeitos, então isso criou-se um clima de desgaste no Brasil. Então eles estão querendo prolongar de forma radical o mandato dos vereadores e dos prefeitos para querer se agarrar nesse ponto, porque o povo ele quer que haja uma mudança e para já, porque o Brasil está desgastado, certo? E a política não começa pelos vereadores e pelos prefeitos do Brasil. Então eu particularmente não concordo, e essa é uma opinião, não é minha. Essa é uma opinião do povo das comunidades, do povo dos bairros, tudo revoltado, que haja uma mudança já no Brasil, e essa opinião dele deve ser uma opinião dele particular, não deve ser uma opinião coletiva. Esse é o meu ponto de vista, e eu acredito que esse meu pensamento, ele vai siga o Brasil todo, tá certo? Para que essas opiniões elas vá, que o povo opine também, dê suas opiniões, para que assim seja feita a vontade do povo. Então, minha opinião é não. E eu acho que ele deveria ter cuidado com o que diz, para depois o povo não querer desgastar a imagem dele. Muito bem. Outra coisa que ele argumentou nessa entrevista foi sobre a questão do saneamento básico, precisando de um investimento maior, e ele até fala que é preciso que a iniciativa privada participe nessa distribuição de água e de coleta de esgoto, para que possa ser alcançado o objetivo da universalização desse serviço, porque ele acredita que somente sendo arcado pelo governo fica difícil de fazer uma boa contribuição nesse setor, no setor de saneamento básico para as comunidades. O senhor acha que ele está certo? Na sua opinião, deveria a iniciativa privada participar também dessa distribuição de alguma forma? Com certeza. A única coisa que ele está errado é ter demorado com esse discurso. Poderia ter sido feito há muitos anos atrás. Por que eu digo isso? Porque no Brasil, segundo algumas pesquisas que eu vi, aproximadamente 20% do brasileiro ele está numa situação confortável entre os ricos e a classe, os ricos e aquelas pessoas que estão numa condição próxima ali ao rico. Entendeu? Então 20%. Então o que é que acontece? Vamos dizer que os 20% sejam industriários. Vamos dizer que os 20% esteja ali envolvido o dono da Philips do Brasil, o dono da Siderúrgica Norte, a GG, Gerdau, o dono de outras empresas como a JBS. Ora, como é que uma empresa que passou a vida toda pagando valores fora de uma caixa 2 para políticos,
fora do Caixa 2, que era um dinheiro da empresa dado para fazer a política. É o dinheiro que ele deixou de gastar da iniciativa privada com o sistema de esgoto, porque quando você investe no esgoto, no saneamento, você investiu na saúde. O Brasil hoje passa por essa pandemia porque boa parte das pessoas estão doentes, porque eles moram numa favela sem saneamento, e quando a doença veio, facilitou. Ele já tinha fraqueza por conta do lugar onde morava, próximo a ribeirinhos, porque deixou de investir nas suas moradias, ele deixou de investir no saneamento básico das suas comunidades. Então, o que aconteceu? As empresas, quando deu o dinheiro para a política, fazer gastar de forma individual, alguém deixou de cobrar para as empresas para que ele investisse, a iniciativa privada investisse na base de saneamento e na saúde para que fosse assim diminuir a doença no Brasil hoje. Então, na minha opinião, o discurso dele foi atrasado. Eu não acredito que ele tenha um discurso, essa visão dele não é de hoje, eu acho que foi uma visão política, certo? Não foi uma visão real, porque uma pessoa que tem um grau de importância e o presidente da União dos Municípios do Brasil, quando ele está num grau que está hoje, é porque ele já começou há muitos anos atrás envolvido com a política. Ele tinha um contato com os empresários, ele tinha um contato com os governadores, ele tinha um contato com o presidente da República, com o governo federal, e se ele nunca fez um discurso dele há muitos anos atrás, é porque ele foi uma pessoa que veio numa condição confortável e só lembrou disso agora, que só observou isso agora. Então ele falou de uma coisa muito importante, mas de uma forma muito atrasada, que eu acredito que lá atrás ele percebeu, mas não quis escutar porque ele foi beneficiado com alguma coisa para calar a boca. Esse é meu ponto de vista. Muito bem. Ele também falou sobre o auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios, o qual a primeira parcela de 15 bilhões e 36 milhões foi repassada nesta semana. E ele afirmou que o dinheiro pode ajudar, mas ainda não é suficiente para recuperar as perdas que os estados e municípios sofreram com a pandemia. Ele também criticou o fato de o governo federal reduzir o valor que seria repassado inicialmente antes de o projeto ser analisado pelo Senado Federal. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas afirmativas dele? O senhor acredita que realmente esse valor é inferior, deveria aumentar? Primeiro eu concordo de 2 pontos. Primeiro, no que ele diz, em que o dinheiro é pouco comparando com a necessidade do povo. E segundo, porque há um outro problema no Brasil. O Brasil, a corrupção, ele está enraizada nos poderes públicos do Brasil. Consequentemente, eu na condição de presidente ou de governador, seja de que for, qualquer valor que eu for investir em terceiros, eu vou ter que ter muita precaução. Eu não vou investir, eu não vou enviar verba para um local onde não haja um projeto de investimento para tal coisa. Eu acho que nesse ponto de vista, eu acho que o governo federal tem que ser muito cauteloso, por quê? Porque o Brasil, ele está fora de prumo, ele está fora de rumo. Não existe de você enviar um dinheiro para uma prefeitura onde ele não tenha nem noção de como vai ser iniciado esse investimento. Ele não tem nem noção. Muitos prefeitos do Brasil, ele não tem nem a cultura da boa divisão nas suas comunidades. Eu conheço o interior do estado de Pernambuco e muitos municípios, que eu sou filho natural de Escada, mas moro aqui em Recife há mais de 55 anos, certo? E Escada é uma cidade que debandou-se, acabou-se a sua infraestrutura, as usinas de açúcar que ali era o ponto principal de economia do local. Por que se defasou-se? Por quê? Porque os empresários daquela localidade, eles eram em comum acordo com os prefeitos. Quando o governo federal começou a cobrar o ICMS de maneira muito correta, então se descobriu que eles estavam omitindo a declarar os impostos que deveriam ser feitos. Então, eles decaíram, as empresas caíram de produção, principalmente nos interiores dos estados. Então está aí a dúvida do governo federal em querer enviar valores de forma sem ser fiscalizada. Os prefeitos têm que enviar os projetos daquilo que ele precisa, daquilo que é necessário, para amarrar com aqueles valores que tem que ser liberado. Então, nesse ponto, quando um país vive a situação que o Brasil vive de corrupção, ele tem que ter pensamento para não mandar valores de todo jeito, tem que ser cobrado. Então, o discurso do presidente da União do Brasil,
ele está sendo político, ele está sendo uma opinião em defesa de uma questão de uma posição política e não de uma posição moderada, aonde ele deveria dizer de que está certo quando ele envia um valor aonde primeiro tem que enviar o projeto para se investir, aonde quem sabe até o valor pode ser até maior na hora que os prefeitos apresentar aqueles projetos do qual ele tem que mostrar que realmente precisa e é de carência para os seus municípios. Esse é meu ponto de vista. Eu acredito, na minha opinião também, que, como o senhor falou, né, que o repasse da União para os municípios deveria ser feito de acordo com a demanda de um projeto que ele elaborasse e que dentro desse projeto especificasse quais seriam os valores para cada produto que fosse comprado, por exemplo, para fazer algum serviço de infraestrutura, de saneamento básico, uma estimativa de quanto ia gastar, confirmado com papel, né, das empresas que vão distribuir esse material que seria usado para fazer a construção, para fazer uma moderação, para fazer um melhoramento, um aperfeiçoamento de uma pista, de uma rua, e assim fosse. Mas na verdade não é assim que acontece, né, seu Paulo Giroudo? O senhor que conhece como é que funciona a distribuição das finanças dentro da Câmara de Vereadores, Prefeitura, o senhor sabe que o dinheiro distribuído não é primeiramente analisado, não é verdade? Isso. Eu acreditando que esse ano, em novembro, vai haver eleições no primeiro turno, eu acreditando pelo que os deputados, certo? Inclusive o deputado Daniel Coelho, que é uma pessoa que sou próximo a ele, nos passa, que está se fechando um acordo onde a possibilidade de eleição ainda é em outubro, hoje, é de 60% okay. E de 100% para ser em novembro. E se por acaso for da vontade das pessoas e de Deus de lá eu chegar, eu vou apresentar uma proposta para que seja lei, que todas as obras da prefeitura, ou seja, todos os gastos, seja acompanhada documentalmente por uma comissão individual. O que é uma comissão individual? É que qualquer local onde a prefeitura esteja fazendo uma obra ou se gasta qualquer valores, seja escolhido aleatoriamente pela população 3 pessoas para fazer uma comissão de fiscalização, tanto de gasto como de obra, de acabamento, do serviço como ficou, se foi aprovado, e isso ser passado através de uma baixa assinada, e se tornar lei. Isso é uma forma de se pensar em diminuir a fraude e de que a prefeitura faça coisas que a população não apoia. Primeiro ponto. Segundo ponto, o gasto que a prefeitura tem que ter, por exemplo, em atividades sociais, ela tem que ser partilhada, ela tem que ser investida em todas as associações de Recife, independente se apoiar o governo ou não. Ou seja, se Recife tem 2.000 associações, se Recife tem, então se tem um gasto para se investir de valores, tem que ser dividido de forma igual, de acordo com aquela comunidade que a quantidade de pessoas que existem na comunidade e com seu potencial de social, entendeu? Por exemplo, quando você vai para um lugar feito Coque, que é uma comunidade bem mais pobre, como aqui o Sancho, o gasto seja um pouco maior pela necessidade do povo, pela pobreza das pessoas. Então esse é um ponto de vista social meu, tá certo? E eu penso que assim tem que ser feito para se acabar com as fraudes ou diminuir as fraudes em nossa cidade. Muito bem, a ideia é muito boa. Qual é a diferença dessa proposta para a que foi feita nos anos anteriores, quando houve a ideia do orçamento participativo? Qual seria a diferença? O orçamento participativo foi bem criativo, a base foi bem criativa, depois ele tornou-se um orçamento político. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja só, quando é aprovada uma obra, vou dar só citar como exemplo, aqui o Sancho, ele no ano de 2000, se não me engano 2001, nós conseguimos aprovar uma obra para um posto de saúde e a revitalização de um canal aqui no Sancho. Essa obra nunca foi feita. Por quê? Porque o bairro, a associação, ela não tinha um vínculo político com a prefeitura. Então eles fizeram o quê? Maquiaram, iludiram a população, nunca fizeram a obra. Não só essa obra do posto de saúde, como nunca fizeram uma obra aqui na área. Entendeu? Depois criou-se outro projeto muito diferente do orçamento participativo.
Então, o que é que acontece? Tem que se discutir um tipo de projeto onde quem tem que aprovar não é a prefeitura. Quem tem que aprovar é o povo. Certo? O abaixo-assinada, para mim, eu não concordo também. E tem que elaborar um tipo de um perfil do orçamento participativo, mas que haja ponderação e que seja cumprido como em alguns bairros que o prefeito, na época do PT, João Paulo, era aliado, estranhamente, tinha obras que eram aprovadas com quantidade de votação bem menor do que aqui o Sancho. E estranhamente foi feito. Vou dar um exemplo aqui. Foi feito um posto de saúde lá no bairro de Coqueiral, na rua Maria Tereza. O posto de saúde lá, quando foi feito, a votação que foi feita lá no posto de saúde foi bem inferior à daqui do Sancho. E ele foi feito. Lá no bairro foi feito outro posto de saúde, foram feitos com uma votação bem menor. Por quê? Porque tem que ser feito alguma coisa que ele tem que ser feito independente do ponto de vista político, e sim pela votação popular, entendeu? Entendi. Agora, uma questão que eu acredito também ser importante levar em consideração. O que o senhor acha, já que não tem uma vacina para essa doença ainda, esse ano talvez ainda não chegue para a população em geral, né? Talvez tenha oculta para alguém, mas para a população em geral não tem para imunização ou para o combate do Covid-19. Essas pessoas indo votar, essas pessoas que vão votar, se realmente for permitido votar ainda esse ano, tanto no mês de outubro, novembro ou dezembro, não ficaria sujeita, né, a pegar essa doença? Como é que a gente consegue levar em consideração isso para tomar uma decisão? Haverá eleição ou não haverá eleição? Na sua opinião? Uma das coisas que eu acho também que deveria ser levada em consideração nesse debate, ou talvez até do presidente da Associação Municipais, ele deveria ter feito um comentário em relação à juventude do Brasil. A juventude do Brasil, ela está abandonada de projetos do governo federal, municipal, estadual, está esquecida. A garotada está se acabando nas drogas. Ele deveria levar em conta o discurso de o que ele apresentaria alguma coisa importante para tirar essa garotada das drogas, do consumo de bebida, da vida alheia, ou seja, circunstâncias que eles estão inseridos, que a pandemia escondeu a vida pregressa da juventude. Mas agora vai ser tudo lembrado novamente, porque vai ter uma hora que a pandemia não vai ser mais comentado. Certo? Não vai ser mais comentado. As mortes que houve no Brasil, esse é um ponto de vista meu. Teve muitas das mortes que as próprias famílias disseram que o meu parente, ele quando foi para o hospital, ele foi com um problema estomacal. De repente disseram que ele morreu de coronavírus, ou seja, não apresentou nenhum sintoma e morreu. Ou seja, tem muita coisa política envolvida que está tirando a realidade, a verdade do ponto de vista geral do povo. Ou seja, isso está confundindo a população. Tem coisas que o povo não sabe se é verdade, se é mentira. A televisão, principalmente a Rede Globo, ele criou um pânico no Brasil. Ele quer que haja morte a todo custo, porque ele tornou-se uma briga política com o governo federal. Tem televisões que quando o próprio presidente da República dá um discurso, quando ele discorda, aquilo ali é colocado como ponto mortal, é jogado para a população como uma guerra, e a gente que tem nada a ver com isso, está ali no meio do tiroteio. Então tem coisas que a gente tem dificuldade até de opinar, mas que eles estão com medo, certo? Principalmente alguns partidos, especificamente, que eu não vou citar nomes, eles estão com medo que haja eleição nesse período, porque a revolta do povo é grande, certo? O povo, se você perguntar para a população, se tiver eleição esse ano, você quer ir votar? A maioria não quer ir votar, não é por conta da doença não, é da revolta popular. Entendeu? Você talvez não saiba, certo? Mas há uma possibilidade de 30% do eleitorado não ir às urnas votar. Se ele não for votar, isso vai favorecer até os candidatos com menor poder aquisitivo, candidatos pobres, na linguagem prática.
Porque os candidatos ricos, eles se esconderam para juntar dinheiro para gastar no dia da eleição. Então, se a eleição for hoje, o eleitor não vai, ele vai querer pegar o dinheiro aí para comprar o voto, e muitos eleitores não vão votar. Por quê? Eles estão num momento de revolta. Entendeu? Então o dinheiro dele não vai ter valor. Então há uma revolta popular. Então, quanto mais tempo demorar para que a eleição aconteça, inclusive é bom que a população saiba, o partido que mais vai receber dinheiro para gastar na eleição é o PT. Se o PT pegar o dinheiro agora no mês de outubro para investir, o dinheiro dele vai ter pouco valor. Porque o que está na cabeça do povo é que os governos anteriores acabou com o Brasil. O Brasil tem uma dívida de mais de 200 bilhões deixada pelas gestões anteriores. Então, os partidos que estão aí, PT, PSDB, o PSL, que é o partido que foi esse partido do presidente, eles estão com maiores valores para se gastar. E se a eleição for agora, mesmo com dinheiro, eles vão ter dificuldade de fazer os vereadores do mandato dele. Por isso que eu estou querendo segurar. Entendeu agora o ponto de vista? Entendi. Eu só acredito então que seja uma jogada de marketing para impedir o progresso, né, daqueles que querem realmente fazer alguma coisa, que tem essa condição de fazer alguma coisa, tem ideias boas, mas que o povo pode chegar a apoiar. O povo deixou de ser iludido, né, abrir os olhos do povo. E eles estão com medo de perder a posição. Exatamente. Inclusive, como ele disse, já saiu pesquisa que a Câmara de Vereadores de Recife pode mudar 60% do vereador de mandato. Desses 60%... É muita gente. É muita gente. Se você fizer uma pesquisa na rua hoje, se o seu bloco fizer uma pesquisa na rua e perguntar, de cada 10 pessoas, e perguntar, você já tem quem votar? A maioria dessas pessoas, eles estão opinando em votar alguém do bairro. Ele não quer votar em ninguém que seja conhecido na mídia. Vou dar um exemplo aqui, eu moro no bairro do Sancho, muitos vereadores de mandato hoje tiveram votos, a maior parte dele não era do bairro. Então, ele só tem a mídia. Muitos vereadores foram eleitos por causa de uma música. Eles foram iludidos por uma música. Hoje não existe mais isso. Então, eles estão com medo, estão querendo que a eleição seja empurrada mais para frente para dar tempo ele se recuperar. E se a eleição for agora, a revolta popular é grande. Então, estou com bastante medo. Esse é o ponto de vista correto que você deu agora. Entendeu? Então, eu acho que hoje a gente tem que pensar numa política para os jovens, na juventude que está aí abandonada, na política para o idoso não tem uma prática atividade ligada ao idoso, o desemprego está muito grande, tem que pensar numa política, por exemplo, quando você pensa que o bairro, ele tem que ter uma política social ligada à economia, feirinhas típicas, atividades que venham diminuir o desemprego no bairro. Você tem que ter uma criatividade no bairro. Agora, essa criatividade só pode ser feita se o povo eleger o vereador da própria comunidade, porque se ele eleger vereadores que não é do bairro, ele jamais vai querer trazer investimento para o bairro. Esse é o ponto de vista geral meu, que o povo pensa. Com certeza, muito bem. Seu Paulo Giroldo, ele tem uma visão do que realmente é a política que deve ser exercida no meio social, porque a política, o significado de política é a ciência de governança de um estado ou nação, e também é uma arte de negociação para compatibilizar interesses. E ela está relacionada àquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos. E não é isso que a gente vê acontecendo, né, seu Paulo Giroldo, com a população do Brasil. Não é dos municípios, é o Brasil inteiro. Então, eu acredito que a política aqui no Brasil, ela está realmente precisando passar por um rolo compressor. Ela tem que ser espremida e tirar somente o suco e jogar os bagaços fora, que tem muito. E isso tem que ser feito urgentemente, tem que ser feito urgente. A minha recomendação, se o povo que já tem uma perspectiva de futuro, até porque quando você cobra alguém que você está próximo a você pelo serviço que está lá pendente ou aquilo que pode acontecer, acontece uma possibilidade do fato ocorrer. E quando você cobra alguém que não está próximo a você, essas coisas para acontecer, se ela acontecer, vai ser de uma maneira bem míngua
e de maneira para se criar um vínculo de ilusão ao próprio eleitor. Então eu recomendo que cada um dos eleitores, moradores, ele faça uma propaganda natural, leve ao conhecimento dos amigos, da família, espalhem essas propostas para o povo e diga: gente, chegou a hora, vamos votar, mas vamos escolher alguém do bairro que tem um trabalho ponderado, pontual, uma pessoa que tenha um ponto de vista de disposição, que seja carismático, que ele seja uma pessoa próxima ao povo e que a gente perceba que o trabalho que ele faz dá resultado. E que pense no coletivo, né? E que pense no coletivo, que não seja uma coisa aleatória, seja uma coisa de continuidade. Esse é o ponto de vista geral meu em relação a essas questões, porque a política no Brasil tornou-se uma coisa, algo vicioso. Vicioso que eu quero dizer no ponto de vista seguinte: eu não quero perder o poder a custo de nada. Você pega todo o dinheiro que você tem e vai investir numa coisa porque ele guardou o dinheiro e não investiu no povo. E o dinheiro público tem que ser gasto de forma aleatória. De forma a beneficiar todo mundo. Muito bem, senhor Giroldo, muito obrigado pela participação do senhor, por disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento também, permitir ser aqui exposto, sua opinião dentro do podcast, tá certo? Quero pedir ao senhor que o senhor, além de acompanhar o podcast, além de compartilhar, de ouvir, que o senhor continue sendo essa pessoa que eu conheci, que eu conheço e que eu sei que vai continuar sendo a favor de todo o povo, tá certo? Um abraço forte para o senhor, até a próxima oportunidade. Obrigado para os seus ouvintes também, a vocês e seus ouvintes. Tá aí, gente, nosso amigo Paulo Giroldo, pré-candidato a vereador, presidente da Associação do Bairro do Sancho e adjacente. O nosso amigo faz muitas atividades a favor do povo naquele lugar. Se você quiser conhecer um pouco do seu trabalho, do seu serviço ali, você pode acessar a sua página, o seu perfil no Facebook e ver também o grupo que ele criou no bairro do Sancho, Coqueiral, ali nas proximidades, onde ele age a favor do povo, correndo atrás, né, de favorecer o povo com ação no bairro, na comunidade. Eu quero agradecer a sua audiência. Não deixe de clicar em seguir dentro do aplicativo. Eu peço que você compartilhe esse áudio com quem você conhece, com sua família, seus parentes. Até o próximo episódio.